Olá, eu sou Aldir Cordeiro e estamos aqui novamente reunidos para a gravação do 4º episódio do nosso podcast Sorriso e Saúde. E hoje o tema escolhido por nós foi Life e Health Span, que tem a ver com longevidade, que é um assunto que desperta muito interesse nos dias de hoje. E como de costume, eu quero passar a palavra para o meu sócio Bruno, para que ele faça a apresentação dos nossos ilustres convidados. Mas, Bruno, antes de eu te passar a palavra, eu queria agradecer ao Laboratório de Correias, que é o nosso patrocinador e que acreditou bastante nesse nosso projeto, e sem o apoio deles não seria possível estarmos aqui no dia de hoje. Bruno, está contigo. Vamos lá. Boa noite. Bom, felicidade estar aqui com outros 2 grandes especialistas na cidade, né? Como de costume também a gente tem chamado pessoas que são altamente qualificadas e hoje não vai ser diferente. Então, queria apresentar aqui à minha direita, a doutora Lara Miloski, que é médica nutróloga, fellow em nutrologia, especialista em terapia nutricional enteral e parenteral, coordenadora clínica da terapia nutricional do Hospital Ciris Carneiro e Nelson Saep, membro da equipe do Hospital Unimed e da clínica Hormônios. E aqui à minha esquerda, o Estevão Scudesi, que é professor de educação física, personal trainer e pesquisador, talvez um dos maiores pesquisadores de Petrópolis, né, Estevão? Ele é especialista em musculação, treino de força, mestre em educação física, doutor em ciências e pós-doutor em fisiologia molecular. Fraco não, né? Não é não, né? Estamos bem acompanhados. Bem acompanhado, né? Isso aí, então sejam bem-vindos. Né? E também, como de costume, a gente vai começar primeiro pelas damas, né? Então, seja bem-vinda, doutora. Antes da gente começar, eu já tinha te falado que hoje eu vou te bombardear um pouquinho mais de perguntas, né? Vamos lá. Eu tenho algumas perguntas que foram feitas pela minha filha, né? Mas isso no decorrer do podcast a gente conversa. A caixa vai ser maior, hein? Eu acho que sim, né? Conta pra gente então, porque quem está nos assistindo pode estar curioso para saber o que é Lifespan. Então, conta pra gente um pouquinho sobre isso. E antes quero agradecer imensamente o convite para estar aqui participando do podcast. Quando o Bruno me convidou, eu estava no hospital e, por coincidência, eu estava passando visita num paciente dele. Oh. E aí, quando eu vi a mensagem, eu falei assim, o Bruno deve estar querendo falar sobre o paciente, alguma coisa sobre o paciente. Aí eu vi o convite do podcast, eu fiquei imensamente feliz. Na mesma hora, eu mandei mensagem para o meu marido, o Bruno me chamou para participar. Foi uma felicidade enorme. Muito obrigada mesmo pelo convite. E, então, entrando no nosso tema, então, falar o que é o Lifespan, né? O Lifespan, ele é o que a gente pode dizer, assim, a expectativa de vida, né? A nossa expectativa de vida. Hoje, a expectativa de vida do brasileiro está em torno aí de 76 anos. Então, a gente... Independente de homem ou mulher. Isso, né? É feita uma média, 76 anos, a expectativa de vida. E o Lifespan seria o que você vive nessa expectativa de vida, isento de alterações cognitivas, né, e isento de alterações funcionais, ou seja, com qualidade de vida. Então, isso seria a definição do Lifespan e do Healthspan. Então, assim, só para quem está nos assistindo, então, Lifespan é quanto que a pessoa vive, vamos colocar assim, isso. né? E o Healthspan é viver com qualidade. Né? Que é o que interessa isento de doenças crônicas, né? Sim. Tendo uma qualidade de vida. Em última análise, o que a gente quer, né? Que é o que a gente quer. Não basta viver muito, tem que viver bem, né? Exatamente. E aí a gente tem uma evolução aí, né? Que a gente pode falar um pouquinho, né? Dessa evolução da medicina, né? Que a gente costuma dividir, né, a medicina 1.0, né? Que é aquela época de Hipócrates, que era uma medicina mais observacional, né? Às vezes ele abria um paciente para ver o que estava acontecendo. E depois a gente passa para a medicina 2.0, que aí a gente entra, né, na era dos microbiomas, dos antibióticos, das vacinas, que aí a gente consegue aumentar esse lifespan, né? Porque aí o paciente tem uma pneumonia, a gente vai lá, trata com antibiótico. Tem uma epidemia na população, a gente, né, vacina a população. Então, a gente conseguiu aumentar, né, essa expectativa de vida, mas, ao mesmo tempo, a qualidade de vida ficou um pouco esquecida. Então, agora a gente vem, né, para essa medicina aí 3.0, que seria essa medicina do futuro, presente e futuro. Né? Legal.
E você tem assim uma ideia assim de nos últimos anos quanto que aumentou essa expectativa de vida? Eu sei te dizer que mais ou menos em 1940 a expectativa de vida era acho que de 46 anos. Nossa. Em 1940, 46 anos. Então a gente foi aumentando. Muita E gente aí, morria de diarreia, né? Cólera, né? Então, exatamente. e agora o desafio é essas doenças aí crônicas não transmissíveis, né? Porque as doenças transmissíveis aparentemente estão sob controle. Então, assim, a gente pode dizer que ao longo dos anos, assim, os fatores que levaram para o aumento dessa expectativa de vida, né, foi vacinação, né, Vacinação, antibiótico, o advento do microscópio, né? A gente teve aí saneamento básico, saneamento básico, muito né? importante, Então, né? isso tudo fez elevar a expectativa de A vida, diminuição né? da mortalidade infantil, Uhum, né? São várias condutas aí, se você for pensar, e abre um leque, né? O incentivo ao aleitamento materno, entre outras coisas aí. E vários desses fatores o Brasil está bem posicionado, né, em Sim, relação sim, sim. a esses. Assim, temos muito que melhorar, Sim. mas estamos, né, no caminho. Uhum. E essa medicina, né, que a gente está querendo trazer aí é uma medicina assim personalizada, né, em que você coloca o indivíduo ali no centro do cuidado, né, é uma medicina de precisão, em que você usa da tecnologia para você não, por exemplo, você não somente olhar o peso daquele paciente, olhar a composição corporal daquele paciente, né, utilizar a inteligência artificial ao nosso favor, né? Acho que a gente vai ter aí um desenvolvimento muito grande de inteligência artificial relacionado à sarcopenia, à massa magra, né? Então a gente vai desenvolver mesmo os usáveis, né? Os relógios, anéis, que você consegue ter essa 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 personalização, né? Que aquele indivíduo, você usa o seu relógio, você mostra aquilo para o seu médico, como ficou sua frequência cardíaca, como ficou o seu treino, ou o anel, como foi o seu sono. Então, assim, a gente vai ter muito avanço aí. Aqui, você falou de sarcopenia. Vou passar aqui para o Estevão. Fala então assim, para o público que é leigo, né? Hoje a gente está falando muito de sarcopenia, né? Sim, Então, o que que significa isso? claro, E como a gente já começa a dar um preâmbulo de como poder evitar que aconteça. perfeitamente. Bom, sarcopenia é um termo utilizado para demonstrar a perda gradual e progressiva da massa muscular. Assim como tem a osteopenia, tem a sarcopenia. A osteopenia é aquela que precede a osteoporose. E a sarcopenia precede ali a caquexia muscular, aquela sarcopenia severa de acamamento em leito de UTI, que a pessoa definha, né? A Lara sabe bem disso, né? Lá na UTI, no CTI, você também, né? E muitas das vezes a pessoa acaba falecendo pela causa secundária da sarcopenia, não pela causa primária que entrou no hospital. Uhum. Então a sarcopenia ela é, sem dúvida alguma, um ponto focal agora da medicina preventiva, dessa medicina curativa, que a Lara bem disse, né? Entra numa nova fase, chega num momento de prevenção, que veio esticando a expectativa de vida durante o século passado, com o diagnóstico e a cura, diagnóstico e a cura, diagnóstico e cura medicamentosa. E agora chega no abismo da prevenção, que tem um novo horizonte aí para desvendar. Pela frente, a sarcopenia está nesse centro aí para a gente poder reverter e poder fazer com que a pessoa tenha mais o health span, né? Mais a melhora da qualidade. A gente poderia dizer assim que a maioria dos avanços hoje da medicina, eles estão não mais em aumentar a expectativa de vida, mas sim em melhorar a qualidade de vida? Ou essas duas coisas ainda andam juntos? Eu acredito que elas andam juntas, né? Uhum. Elas andam juntas, mas o foco agora é essa questão da gente melhorar mesmo o health span, Uhum. né? É, A questão que o Estevão falou muito bem, se você quer ter longevidade, se você quer viver mais e com qualidade, você tem que pensar em músculo, né? Uhum. Nunca se estudou o músculo esquelético aí nos últimos 5, 10 anos, né? O Estevão vai saber falar até mais do que eu dessa questão dos estudos, mas a gente está estudando muito o músculo esquelético. E a gente sabe que para você ter longevidade, você tem que ter músculo. Você tem que construir músculo, né? Então,
é uma, é uma premissa aí para a gente viver mais e melhor a musculatura. Então, assim, já que assim, isso é um assunto amplo, né? Depois eu vou até te pedir para você explicar uma coisinha para gente. Mas já que a gente está falando sobre atividade física, né? Muita gente confunde, quando a gente fala em ter uma qualidade de vida melhor, muita gente confunde assim, fala, mas eu corro, ou então, eu pedalo, então acha que aquilo já é suficiente para, em termos de musculatura, para você ter uma longevidade, né? Uma qualidade de vida. Fala um pouquinho sobre Não, para gente, por favor. perfeito. A sua colocação é perfeita. Aham. O que vai determinar isso é o ponto de partida. Uhum. Por exemplo, uma pessoa de 80 anos num asilo que começa a caminhar a 2 km por hora numa esteira rolante ganha massa muscular na perna. Então, essa caminhada na esteira para ela já começa a reverter a sarcopenia, por exemplo. Uhum. Só que para você vai ter que ser uma musculação tradicional, com barras, pesos, anilhas. Então, qual é o ponto de partida da pessoa? Esse é o ponto central da pergunta. Pode ser a bicicleta, pode ser a caminhada, pode ser a musculação, e deve ser a musculação. A musculação, sem dúvida alguma, a musculação tradicional é a estratégia mais eficaz e eficiente para reversão da sarcopenia, aumento da força, reversão da dinapenia, que acompanha a sarcopenia. A dinapenia é a perda de força progressiva. E a gente vai perdendo força ao envelhecer, junto com a massa muscular. Mas, em geral, a perda de força ela precede, ela vem antes da perda de massa. Então, a pessoa perde força antes de perder massa e perde massa. Uhum. Então, a musculação está aí para isso, reverter isso. Estevão, posso ganhar força fazendo pilates? Pode. De onde você está vindo? De um acamamento? Você é idoso? Não, eu sou treinado, sou triatleta. Talvez aí a musculação para você seja mais indicada. Então, depende. Né? A gente pode dizer que a musculação, sem dúvida alguma, é a melhor estratégia, mas para quem? Entende? Então, e outra coisa, a gente tem que quebrar também alguns paradigmas com relação à musculação. Quando se pensa em musculação tradicional, pensa-se em pessoas muito fortes, fazendo muito esforço na academia. Então, assim, vamos falando agora para o seu José e para a dona Maria que estão em casa, né? Essas pessoas podem fazer musculação com 1 quilo na mão. 1 quilo. Então, isso é musculação. Uhum. Pode ser feito um exercício com uma barra, uma vassoura, um cabo de vassoura, uma barra, um tubo de PVC. Isso é musculação. Então, depende quem vai prescrever esse treinamento. Qual é a indicação, qual é a causa primária. Então, quer dizer, daí a gente pode ir embora, né? Mas acho que é mais ou menos por aí. Você diria assim, aquela pessoa que faz musculação, mas que fica frustrada porque não vê resultado. Uhum. O que você diria para essa pessoa? Ela está tendo benefício olhando para ela e não vendo o resultado? Se o resultado que ela não está vendo em relação a ganho de massa muscular, sem dúvida alguma está tendo benefício. Porque ela está ganhando força, sem dúvida. Ela está oxigenando o cérebro, está alargando os tendões, está melhorando a massa óssea dela por baixo dos tendões. Então, assim, sem dúvida está tendo resultado. Aí o que ela tem que ver é uma questão nutricional, procurar, né, a nutróloga também, né, para ver como é que estão os exames clínicos, né, ver o sono. E às vezes tem uma questão hereditária. Tem trabalhos com camundongos no que você pega 11 gerações do pior rato, então você faz lá 11 cruzamentos, até chegar num rato que mal anda na esteira, comparado com 11 cruzamentos dos melhores ratos, entre os melhores. Então você pega um super rato e um rato muito ruim. O rato muito ruim, ainda assim, ele ganha. Obviamente que ele, mesmo treinando, ele não chega nem perto do outro rato que não faz nada. Quando você bota num teste de esteira rolante para rato adaptado. Né? Então, quer dizer, às vezes a pessoa está se comparando com outra pessoa, mas ele vai ter resultado nele. Né? Exatamente. E aí os estudos com irmãos gêmeos estão aí para isso. Tem vários estudos com gêmeos que fazem treinamento de força. Tem estudo que mostra, inclusive, a memória muscular. Que um gêmeo treina 30 anos da vida, outro gêmeo não treinou. Aí os dois vão treinar tempos mais tarde. O que treinou 30 anos tem uma memória muscular absurda, ganha mais rápido massa muscular, a massa óssea dele vem mais rápido. Então, existe uma memória muscular. Isso foi provado, estudo na Nature já. Legal, porque eu te perguntar se isso não é lenda, não, né? Dessa memória muscular, não é. Não é. Uhum. Isso é uma coisa que vinha, assim, nos ciclos, né? Underground, há muitos anos, não sei o quê. Isso tem cerca de 3 anos, foi publicado na Nature, um estudo com gêmeos, irmão gêmeo, camundongo. Legal. Então, a sua pergunta, eu não sei se o Estevão conseguiu responder ela por completo, você
falando sobre o indivíduo fisicamente ativo, né? O cara que faz só uma bicicleta, seria o suficiente ele só fazer andar de bicicleta? Seria isso? Mas, bom, você quer... Não, essa seria a sua pergunta? Então, sim e não. Eu só dei um início para ele talvez falar o que eu Aham, queria escutar, né? aham. Mas, assim, eu acho que você foi muito assertivo na sua resposta, Uhum. mas só para não ficar dúvidas, Sim. né? Porque o que eu entendi que você falou é o seguinte: o que importa realmente para que você possa combater a sarcopenia é a musculação. A pessoa Sim. pode começar com outras atividades, mas com uma finalidade específica que ela chegue à musculação. Sem dúvida. Correto? Sem dúvida, correto. A musculação, assim, ela é o topo da pirâmide Perfeito. na escolha da atividade. Aham. Isso é ponto final, tá? Tem conflito de interesse aí nisso que você está falando? Não, na verdade não. É Mas, evidência. é. Você tem cerca de 40 mil trabalhos por ano no PubMed. Estevão, você sabe que eu me convenci isso, né? Eu não tinha essa ideia. Como cardiologista, eu sempre escrevi atividade aeróbica, né? Uhum. Famoso 150 minutos por semana, 30 minutos 5 vezes por semana. Isso que eu recomendava. Hoje, eu recomendo o paciente musculação. Primeiro, se ele puder fazer... Só tem 30 minutos, eu peço para fazer musculação. Tem 40, então 30 musculação, 10 um aeróbico, né? Mas realmente... Eu hoje entendo realmente dessa forma. Perfeito. Isso está baseado em evidência. Em evidência. Porque a American Heart Association já fez vários posicionamentos mais recentes sobre isso. A American Diabetes Association, a Associação de Diabetes Americana, o Colégio Americano de Medicina do Esporte. Então, há uma mudança de paradigma nos últimos 10, 15 anos para cá, com relação ao foco na musculação. Nos anos 80, a American Diabetes Association tinha um mote que era corra para a diabetes, run for diabetes. Isso mudou. Pode ser que você corra também, isso não é proibido correr para diabetes, pelo contrário. Mas a musculação também, então, quer dizer, ganhou um protagonismo muito grande. Uhum. E é importante a gente salientar que isso também assim, melhora a qualidade de vida, mas também evita uma série de problemas, por exemplo, quedas, né, do idoso, locomoção. Isso tudo, a musculação ajuda na prevenção. Sem né? dúvida, né? Certeza. Sem dúvida. Sim. A gente falou da dinapenia, que é a perda de força progressiva, ela vai reverter isso. Uhum. A pessoa começa a perder, com a longevidade avançada, ela começa a perder a potência muscular, que são as fibras brancas, né? Aquelas fibras, para o pessoal entender, o músculo é dividido em vários tipos de fibras, né? E as fibras mais claras são as fibras de explosão. Essas são as primeiras que vão embora. E a musculação tradicional, ali, chata para muita gente, é ela mesmo que faz a manutenção dessas fibras tão importantes. Uhum. Então, eu acho que o grande desafio é deixar a musculação mais acessível, deixar a musculação mais legal, tá? Para a população em geral, para todo mundo fazer musculação. Agora, eu ia te pedir para falar uma coisa até do livro que está aqui na nossa frente, né? Mas esse assunto é um assunto vasto. Né? Vasto. Então eu vou já aproveitar o que você está falando e pedir uma opinião para vocês dois, né? Por exemplo, tanto no homem quanto na mulher, conforme você vai envelhecendo, você vai perdendo uma série de... Perdendo não, vai diminuindo, às vezes até perdendo uma série de hormônios, correto? Uhum. No caso da perda de massa, a testosterona ela é bastante importante, correto? Perfeito. O ideal é que se faça uma reposição. Ou se você não fizer a reposição e você praticar a musculação, tem o mesmo efeito. É um assunto arenoso, né? Polêmico, né? Arenoso. Polêmico. A gente tem indicações, né, hoje precisas para fazer. Por exemplo, na mulher, a testosterona a gente faz quando você tem o transtorno, né, hipoativo, né, da questão da libido. É aí que a gente faz a testosterona na mulher. Fora isso, a gente não faz essa reposição, né? Mas a gente hoje está sendo muito estudado, muito falado a questão da reposição hormonal na mulher quando chega na menopausa, né? Para ela também ter essa qualidade de vida. Tá? Então, assim, na mulher, hoje seria isso, para a questão da testosterona. E no homem? E no homem também, quando você tem, né, o hipogonadismo, a baixa da testosterona, né? Isso comprovado com exame laboratorial,
com anamnese, né, com toda a clínica do paciente, alguns exames complementares também, e aí você decide por fazer a reposição. Só relacionado à libido. Não, da libido é a mulher. Tá aí no homem. No homem é quando você tem a questão do hipogonadismo, Tá. né? Do exame laboratorial. Explica um pouquinho Você colhe a testosterona o que duas é o vezes. hipogonadismo. por favor. É a baixa da testosterona, Tá. tá? Quando você tem a testosterona baixa Uhum. e você tem uma série de sintomas aí, cansaço, a falta de libido. Então, que você vai pesquisar isso, né, quando você está conversando com o paciente. Uhum. E aí você fecha critérios, mais o laboratório, e aí você tem que pesquisar. Ah, isso pode ser primário ou secundário, né? Isso é questão ali dos órgãos genitais ou é cerebral? Então, tem toda uma pesquisa para você fazer e depois chegar na reposição. Legal. Aldir, quando a gente tem uma sarcopenia, existe uma redução da produção de testosterona, né? Quando a gente é muito obeso, também produz menos testosterona, né? Também. Então, a área que é nutróloga sabe muito bem que, né, a redução do peso naturalmente aumenta a Aumenta a testosterona. Treinar a perna, aumenta a testosterona, Sim, né, fazer naturalmente. E esse assunto, Aldir, é um assunto que, haja visto que nosso podcast aqui, a gente quer uma medicina baseada em evidência, sempre a gente foca isso, né? E isso realmente é um assunto que a gente falou arenoso, porque realmente é uma grande polêmica hoje. Uma grande polêmica por quê? Porque hoje existe muito sintomas inespecíficos que são tratados com reposição hormonal. Eu tô com fadiga, tô com cansaço, eu tô com desânimo, testosterona baixa. E aí começa a ter um abuso de testosterona. Eu, como cardiologista, eventualmente pego essas complicações, AVC, infarto, hipertrofia do coração, dilatação do coração. Certamente qualquer profissional de saúde, né, hoje em dia acaba pegando isso, principalmente quando é feito para fins estéticos, em doses que a gente chama suprafisiológicas, né? Então, hoje, infelizmente, existe uma cultura de que não basta estar bom, tem que estar muito bom, tem que estar supra máximo. E eu falo até com meus pacientes, olha, eu vou te falar uma coisa, eu acho que testosterona é uma coisa muito boa. Se fosse só boa, eu tomaria. Eu tomaria, certamente melhora desempenho muscular, massa muscular, melhora a libido, mas vão ter vários outros efeitos colaterais que não são desprezíveis. E aí a gente tem que botar na balança. O que a gente quer agora a curto prazo, um aumento de performance, de ganho, talvez aumentar um pouquinho lá o health span, qualidade de vida por um determinado tempo. Eu vou estar vivendo muito bem, muito feliz por determinado tempo, mas eu posso até abreviar o life span, ou seja, eu posso morrer no meio do caminho porque a gente está tomando uma atitude que não é baseada em ciência, né? É baseada muito mais em achismo. Legal. Eu gostaria de dar também uma parte nessa questão, porque eu concordo 100% com o que foi dito pela Lara e pelo Bruno. Vou trazer aqui dois trabalhos bem clássicos, um com camundongos e um com ser humano. Tem um trabalho com camundongos com doses baixas, tá? Com doses médias e altas, e com doses baixas você infunde, você provoca artificialmente ali um infarto agudo do miocárdio no animal através de um balão que é introduzido via catéter, e aí o animal infarta e você olha depois no microscópio e depois faz a perfusão para ver a reperfusão sanguínea, quer dizer, a volta do sangue na área infartada. E com a testosterona, o aumento da área infartada é gigantesco. Esse estudo é um estudo de mais ou menos uns 10 anos atrás, com doses baixas, já. Então já há problema cardíaco com doses baixas. Microcirculação, né? Microcirculação, reperfusão sanguínea. E tem um trabalho com humanos de um colega meu da UFRJ que analisa ali a hora que o cara sai de um tiro alto na esteira, tá? Pula fora da esteira e acompanha o primeiro, segundo minuto pós-tiro. E aí indivíduos, controle sem tomar testosterona, faz a queda que a gente espera, até 30 batimentos por minuto de baixa da frequência cardíaca máxima, que cai, é o recomendado.
pressão arterial vai voltando ao normal e os indivíduos que fazem o uso demoram muito. Cai a metade dos batimentos, estão com uma certa incompetência cardíaca ali, pós-esforço. E isso não está muito bem explicado ainda, mas a gente sabe que o coração tem receptor para testosterona, né? O miocárdio tem. É músculo, né? Quando você coloca no corpo, de forma inespecífica, gel, intramuscular, você não tem como dizer para ela, olha, não vai para o coração não, que vai para o coração. E aí, o que está fazendo exatamente lá no coração? São perguntas, né? Então, assim, claro, óbvio que aumenta o desempenho muscular, óbvio, aumenta a massa óssea, em alguns casos até melhora a cognição, mas a troco de quê? Aí, esse é o ponto central. Né? E nas doses suprafisiológicas, está sendo pedido rotineiramente exames cardiológicos assim, aprofundados ou só exame de sangue? Né? Que você está monitorando isso ali realmente? Entendeu? Então Perfeito. É muito complexo, é extremamente complexo esse tema. Bacana. Eu acho, e assim, só para complementar esse tema, eu acho que hoje em dia, né, e o papel de todos os profissionais de saúde é também acolher quem faz uso, né? Com certeza. Porque muitos utilizam sem nenhuma recomendação médica, outros utilizam com uma recomendação médica e que a gente discorda um pouquinho dessa recomendação médica, não no caso que a Lara falou, hipogonadismo, a gônada, o testículo, produz pouca testosterona, está lá embaixo, 90 de testosterona, lá no pé, cheio de sintoma, é super indicado fazer a testosterona. Mas em pacientes que já têm testosterona normal, não precisa botar lá em cima. Mas se você, né, quem está assistindo aqui, faz uso de testosterona porque médico passou ou porque você mesmo quis fazer por conta própria, tem que se ancorar com médicos, com profissionais, para que a gente possa, pelo menos, avaliar quais são os riscos atuais, potenciais futuros. E a decisão sempre é do paciente, né? Então, cabe a gente orientar e quantificar esse risco, né, Lara? É isso aí. Eu tenho o mesmo pensamento que você. Eu não vou deixar de atender um paciente porque ele fuma, eu não vou deixar de atender um paciente porque ele bebe, e é a mesma coisa em relação ao hormônio. Eu não vou deixar de atender, né? A gente vai acolher esse paciente, a gente vai esclarecer esse paciente, a gente vai tentando fazer o desmame, né, da droga, tem outras estratégias. Eu acho que realmente esse é o caminho. É uma demanda grande para você da utilização de anabolizantes? Não é muito meu perfil de consultório, não é o meu perfil. Os pacientes já te conhecem. Eu acho que eles já têm essa noção, assim, porque não é muito meu perfil. Mas e só fazendo um parênteses aqui, também, que como eu trabalho em hospital, né? Eu também faço uso do hormônio no hospital. No hospital. Né? Conta pra gente aí como é que é. E é muito interessante. Assim, aí é bacana, né? Porque aquele paciente que ficou internado no CTI por muito tempo, com dificuldade de sair do ventilador, né? Que perde muita massa magra. A gente não precisa nem dosar. Ele está com a testosterona baixa e é incrível quando você faz a reposição hormonal e você trabalha o paciente na parte da fisioterapia, lá no caso é a fisioterapia, né? Faz a suplementação também, né? Faz uma dieta hiperproteica. O paciente que não consegue nem levar a comida à boca, né? Pegar a colher e levar à boca. Você faz o hormônio, você dá o estímulo anabólico. Daqui a pouco o paciente já está comendo, conseguindo colocar a comida na boca, conseguindo andar. Então, assim, é importante. Né? Eu quando falo, é bomba. Não é bomba, é hormônio. Né? Então, a gente tem que falar o nome certo. Diferenciar, né? Para cada situação. Porque às vezes, isso é um remédio, né? Às vezes você tem o preconceito até do profissional da saúde. Você fala, não, mas esse paciente tem indicação. Sim. Foi legal, perfeito colocar isso para as pessoas saberem que realmente tem o seu papel, né? Em algumas situações é um papel fundamental. Com certeza. Né? Bom, vamos agora, fala pra gente dos Cavaleiros do Apocalipse. Pois é. Então, a gente falando aqui de Health Span, né? Esse livro aqui que a Lara trouxe para presentear a gente, é isso, Lara? Isso, é um presente para vocês. Obrigado. Lisonjeado. Então, aproveita, vamos mostrar o livro aí, né? Que mostra, Bruno, mostra o livro. E esse livro aqui... Bom, primeiro, fala um pouquinho desse livro. Esse livro, para mim, na minha opinião, foi o melhor livro de 2024. O livro é muito interessante, é brilhante, eu acho, né? O autor foi brilhante. Ele
fala muito dessa questão mesmo do lifespan, do healthspan, e o que a gente tem que fazer para, né, para viver melhor, viver mais e melhor. Ele é um médico, né? O autor é um médico. Ele se especializou em cirurgia oncológica, se não me engano, né? Ele fez cirurgia oncológica e depois ele foi trabalhar com longevidade. E ele, assim, ele é muito importante aí para os médicos, acho que do mundo todo, porque essa palavra longevidade acabou que foi um pouco distorcida em algum momento, assim, né? Ficou um pouco assim mal vista, né? Por aquela coisa de você ter, né, aquela pílula da longevidade, aquela coisa, né, mágica. Mágica. Então deu uma distorcida nisso. Então ele veio assim para somar nessa questão. Então, o livro fala muito sobre isso, e eu não sei se a gente já pode adiantar os assuntos aqui. Pode adiantar, aqui não tem o roteiro, a gente faz aqui. Então, ele fala dos quatro cavaleiros, né, que eu acho que o Bruno vai falar melhor. Não, olha só, você fala sobre os quatro cavaleiros, deixa eu só adiantar uma coisinha aqui do início do livro, que eu acho interessante. É um spoiler, assim, não é sacanagem a gente falar isso para quem vai ler, não, né? Mas só o iniciozinho do livro. Vamos ver. Ele sonhava, o Peter Attia, ele tinha um sonho que ele vivia pegando ovos que caíam do alto de um prédio. E ele vinha com uma cesta pegando esses ovos. Isso era um sonho que ele tinha, acho que desde a infância. E esses ovos caíam, ele pegava um, pegava outro, mas vários caíam no chão. E aí ele começou a fazer essa correlação com a profissão dele. Ele era um cirurgião oncológico de um grupo que era super especializado em tumor de pâncreas, um grupo que tinha os melhores resultados dos Estados Unidos, só que, apesar dele salvar muita gente, depois de alguns anos, essas pessoas vinham a falecer, e ele começava a pegar esses ovos no chão, né? Ele pegava já os ovos caindo. E ele começou a fazer uma correlação de que, bom, ele fez essa correlação com o sonho dele, então não basta eu pegar os ovos. Talvez o meu papel é evitar que os ovos sejam jogados. Ou seja, evitar que as pessoas adoeçam. Ele começou, então, a estudar sobre longevidade. Quais são os itens, os tópicos que eu teria que me especializar para evitar que acontecesse o câncer, a doença cardiovascular, o Alzheimer, as neoplasias de maneira geral, o diabetes. Então, agora ele passou a ser aquele que vai evitar que os ovos sejam jogados. E aí eu também, assim, esse livro me inspirou muito porque é mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu também trabalhei muitos anos de terapia intensiva. Fui coordenador de terapia intensiva, gostava muito do que eu fazia, mas chega uma hora que a gente fica assim, realmente enxugando gelo, né? Porque as pessoas vão adoecendo, você vai tentando salva muitos, mas outros a gente não consegue, ou ficam debilitados. E hoje eu também tenho, dentro da cardiologia, tento focar muito na questão de prevenção, e daí, assim, o podcast falar sobre saúde, daí a gente está falando sempre exercício físico, nutrição. Então, eu queria fazer esse preâmbulo sobre o iniciozinho. E aí ele fala também uma coisa bacana, esses cavaleiros do Apocalipse, né? Os quatro cavaleiros. Quatro cavaleiros. Mas antes também, só falar da minha experiência pessoal também, porque eu sempre trabalhei em CTI, desde que eu me formei. Fiz a residência de clínica médica. E durante a residência, assim, eu lembro eu no ambulatório ali de diabetes, eu ficava pensando, o que eu posso fazer antes para esses pacientes, sabe? Eu até pensei em fazer endocrinologia, mas eu assim, gente, o que eu posso fazer antes do paciente chegar aqui no meu ambulatório de diabetes? Né? Então, assim, e no CTI também, eu falei assim, gente, ficava pensando, se esse paciente tivesse se alimentado melhor, tivesse feito mais exercício, você fica pensando nisso, né? E agora, né, desde que eu comecei a trabalhar com a nutrologia, tanto na parte de consultório e hospitalar, é muito engraçado que teve um dia eu estava no CTI, aí a rotina do CTI me chamou. Falou, Lara, essa familiar queria conversar com você. Eu falei, tudo bem.
Ela era filha de uma senhora de 86 anos que estava internada com a gente no CTI. Aí ela falou assim, eu gostaria de saber se a minha mãe tá tomando whey protein. Aí eu expliquei para ela, falei, está sim, ela tá tomando whey protein. Expliquei tudo da terapia nutricional que a paciente estava fazendo, sabe? E ela ficou mais tranquila, mas calma, isso me deixa muito feliz, porque as pessoas agora estão perguntando não só do antibiótico, mas estão perguntando da terapia nutricional, né? Isso é um avanço muito grande. Então, e era uma senhora muito, vou dizer assim, sempre sorridente, sempre com alto astral, que a gente vai falar disso também daqui a pouco, quando for falar das Blue Zones. Mas quando eu vi assim o whey protein correndo assim pela sonda de alimentação, aí se eu tivesse tido a oportunidade de fazer isso com ela antes, no ambulatório, no consultório, né? Então, o livro marca muito a gente nesse sentido também, né? A gente fica com esse ímpeto de tentar trabalhar nisso, né? Que eu acho que isso é o que realmente importa, né? É muito mais fácil, às vezes, a gente tratar doença do que tratar saúde, né? E os professores são os anjos da guarda de educação física, né? Eu acho que esses aí são, assim... Eu valorizo demais, Estevão, assim, sabe? O nosso trabalho em conjunto com eles é essencial. Nossa! Essencial, né? Eu acho que tem um papel na sociedade importantíssimo, né? Se as políticas de saúde trabalhassem melhor isso, né? Atividade física, valorização do professor de educação física, esporte no colégio, né? Eu acho que a gente teria uma população muito mais saudável. Com certeza. Com certeza. A gente vê isso muito nos países asiáticos, né? Que fazem muito a inclusão do esporte já desde a tenra infância. E assim, quando eu tenho um filho de 6 anos, eu já olho para ele, eu penso essas coisas, porque eu vivo isso, né? Eu olho para ele e já penso nele idoso hoje, né? Olhando para ele, eu já falo, como é que ele vai chegar bem lá? O que eu tenho que fazer como pai? Entende? Então, assim, eu acho que é incrível por aí. essa sua visão, muito Não, incrível. mas é isso. Eu acho que é por aí. Acho que é por aí. Isso foi legal porque, assim, como o Bruno falou, eu acho, assim, eu enxergo que o profissional de educação física passou por uma valorização muito grande nos últimos tempos, né? Com a consciência da população que isso é importante para envelhecer e envelhecer bem, né? Perfeitamente, exatamente isso. Eu me Agora, lembro até uma vez que eu acho que eu avaliei seu filho na academia. pode ser. Lembra? Lembro. E aí, se eu não me engano, eu te parabenizei como pai. Foi verdade. Porque o filho dele apresentava, assim, né, aptidões físicas excelentes e o histórico, né? Já tinha feito provas de corrida, provas de bike com 14 anos, 13 anos. O primeiro triatlo dele foi com 13, primeira prova de Então, triatlo. eu me lembro, isso me marcou muito. Nossa. Me marcou muito, assim, avaliar aquele jovem, aquele momento ali, talvez com 15 naquela situação, né? Já com histórico de prova, com histórico de competição e sem pressão, uma coisa bacana, assim, nada de, né? Sim. E da sua parte, né? E eu lembro que eu dei parabéns para ele ali. O exemplo arrasta, né? Sem dúvida. Mas, obrigado. Ele vai ficar feliz em ouvir isso. Sim. E parabéns para você como pai. Né? Obrigado. Colocou ele ali. Agora eu vou cumprir minha promessa, hein? Acho que chegou a hora, né, de eu te apertar um pouquinho, né? Então, assim, eu tenho, assim, pode ser errada a sensação, né? Mas que as pessoas estão procurando cada vez mais entender melhor o que você come, né? Porque eu acho que isso é importantíssimo, né? Já dizia que você é o que você come, né? E eu estou vivenciando agora um momento assim muito especial sobre isso na minha casa, porque quase diariamente a gente tem tido essa discussão, né? E eu passei por uma situação também que eu achei que eu sempre me alimentava bem. E aí, assim, fazia alguns exames de sangue e várias taxas alteradas, né? Principalmente glicose quase no limite, né? Eu ficava me questionando assim, pô, mas eu acho que eu como tão bem, por que minhas taxas estão alteradas, né? E depois eu comecei a entender que não é só o que você come, é a hora que você come, né? As combinações que você faz. E eu acho que assim, a alimentação, né? Ela está muito relacionada também com o mental da pessoa, né? Então tem pessoas que têm um relacionamento péssimo com a comida,
né? Então, assim, fala um pouquinho pra gente sobre isso tudo Mas que é exatamente isso que você falou. A gente é o que a gente come, o que a gente treina, o que a gente descansa, o que a gente que a dorme, gente pensa. o que a gente pensa, né? Então, realmente vai muito mais além, né? Essa coisa do timing, do tempo, né? A hora que você come faz diferença. E essa questão das pessoas estarem interessadas, né, nessa questão da alimentação saudável, isso é maravilhoso, né? As pessoas terem esse conhecimento, terem essa autonomia, é muito bom, porque a gente não está 24 horas do lado da pessoa, a gente vai orientar, né? Eu dou uma orientação nutrológica para aquele paciente, tá ali naquele PDF, mas será que ele vai abrir aquele PDF? Será que ele vai seguir? Então, assim, tem que ter algo a mais do que isso. Tem que ter a motivação, tem que ter a explicação, né? Tem que ter o conhecimento. Né? Para, assim, não falar de tudo, né? Que a gente conversa sobre isso, porque a gente faz o recordatório alimentar, né? Do paciente. O que seria recordatório alimentar? Tudo que ele come em 24 horas. A gente, desde quando você acorda, a gente pede, ó, me fala tudo que você come, desde a hora que você acorda, né, até antes de dormir. E a gente fala, ó, pode ser chato, pode ser assim, pode falar os detalhes, a gente quer os detalhes. Então, a gente vê esse recordatório alimentar. E uma coisa que eu vejo muito no consultório e que as pessoas, às vezes, não têm muita noção, é que elas não comem a quantidade adequada de proteína. Assim, a gente precisa falar da proteína, focar na proteína aqui, Que tem a ver com o que a gente estava falando, né? De atividade porque física. assim, quando você vai ver, as pessoas no final do dia não batem a meta de proteína, né? Um exemplo aqui, tipo assim, quando eu acordo, eu tomo café, eu como um pão com manteiga e um café com açúcar. Aí depois eu almoço, eu como um frango, arroz, feijão e salada. Ok? Aí depois o meu lanche é pão com manteiga. E à noite eu chego com uma fome desesperada, doutora. Uma fome. Aí eu vou pro iFood, aí eu peço um McDonald's, eu peço uma pizza. Isso um homem de 70 quilos, né? Que você for ver se não chega nem perto da meta de proteína. Né? Que está treinando, não ganha massa muscular, né? Não consegue a saciedade que a proteína traz, né? Então, a proteína é massa muscular, vai te trazer saciedade, é pele, é cabelo, é imunidade, né? Então, a gente tem que pensar bastante na questão da proteína. Ô, Lara, e então, você falando sobre alimentação, né, a gente sabe que não existe uma dieta padrão, cada um tem a sua peculiaridade, a sua... corta isso aí. Não é que tá no início? Deu uma... Mas... Bom, Lara, você falando então de dieta, eu queria te perguntar, guardadas as devidas proporções, né, da individualidade, qual seria uma dieta ideal? Acordar, café da manhã, o lanche, almoço e jantar. O que seria a dieta dos sonhos para você como nutrologista? Nutróloga, né? Isso. Como você falou, não existe, né, essa dieta ideal. Às vezes o Bruno se dá muito bem com uma dieta mediterrânica, eu me dou muito bem com uma dieta DASH. Então, cada indivíduo, né, vai se dar bem com uma dieta. E falando da longevidade, se tem um tipo de dieta que a gente pode apostar aí, seria a com restrição calórica. Comer menos e com qualidade. Seria essa. Então, assim, essa é do café da manhã... que eu posso dizer assim, café da manhã, almoço, lanche, jantar, a gente vai ter que ver a rotina dessa pessoa, mas prestar atenção na proteína. Sempre, né? Porque hoje a literatura fala para que nós devemos consumir, né, a proteína em todas as refeições. Todas as refeições. Todas as refeições. Você falou café da manhã, almoço, entre os dois você não recomenda... Isso vai depender muito do paciente. Às vezes, entre o café da manhã e o almoço, se o paciente treinou, coloca um pós-treino. Então, vai depender muito. Isso... Não é regra você comer alguma coisa ali no intervalo. Mas as três principais teria que ter proteína. Isso. E assim, às vezes a gente tem noção que proteína é só carne,
né? O que que você englobaria como proteína, uma boa alimentação? Carne, frango, ovo, tem as proteínas vegetais, né? Tem o próprio whey protein, né? Que muitas vezes quando a gente estava falando do estilo de vida moderno, a gente não consegue parar para comer alguma coisa. Então, você pode fazer o shake do whey protein e bater ali a sua meta de proteína. Então, é bem Então, interessante. o sonho é mais proteína e menos caloria, menos carboidrato. Dividir aí esse carboidrato, né, de uma forma saudável, gordura também, porque a gente precisa, né, da gordura. É, o carboidrato, a gente pode dizer que a gente usa ali como fonte de energia, né? A proteína, ela é o tijolo, né? É os tijolinhos, né, da base. E a gordura você pode usar ela como tijolo ali também, que seria, né, através de hormônios, pelo colesterol, e também para queimar para aquela lenha que queima devagar ali também, gerando energia para você. Então, você tem que ter um equilíbrio aí desses macronutrientes. E hoje, para a longevidade, né, a gente tem vários estudos que é você ter uma dieta hiperproteica, que não dá para a gente ir discutindo a qualidade da proteína, acho que seria um assunto muito longo, mas você tem estudos, né, em que você usou a dieta hiperproteica, aí com mais ou menos, vou dizer, 1,5 gramas por quilo de peso, mais o ômega 3, que seria para você ter ali um componente anti-inflamatório, né, e você vê que as pessoas tiveram uma resposta muito boa na questão de ganhar massa muscular e de longevidade. Vou levantar um assunto aqui que uma vez eu estava. Meu filho adora carne, né? E com gordura. E aí eu sempre fiquei falando, e eu não como gordura, né? E ele fica, pai, você tem que comer gordura. E eu fico, não, meu filho, não vou porque faz mal. Aí uma vez a gente estava no restaurante, eu mandei uma mensagem pro Bruno. Bruno, o que que você fala aí pro meu filho sobre comer gordura ou não, né? Então eu vou levantar esse, porque é uma dúvida de muita gente, né? Então, Não, você estava. Não, aí eu vou dar minha opinião como cardiologista. sim, depois você né? fala Depois, pra né? gente. Não, é aquela história, né? Você vai na churrascaria e tem aquela picanhazinha com a gordura. Você tira a gordura ou não, né? O que que eu faço? Eu como a gordura. Tá. A parte mais gostosa da picanha é a gordura, Ah, né? E assim, isso é motivo até de discussão, de polêmicas, mas assim, eu entendo, né, como tudo na vida, a virtude está no meio, né? Então, eu acho que a gente não precisa ser radical nem para um lado nem para o outro, né? Então, eu não vou numa churrascaria e vou comer só gordura, ou num churrasco pegar aquela parte mais gorda sempre, ou fazer isso com frequência, muito mais do que a quantidade daquele dia, mas no dia a dia que a gente consome. Então, eu entendo que a gordura, pelo menos do ponto de vista cardiovascular, se a gente souber, né, que em determinados momentos, determinados dias, não vai ser aquela gordurinha. Isso é muito frequente, pacientes mesmo infartados, né, que chegam depois do infarto, ou colocou um stent, ou fez uma cirurgia, e fica píssico em relação a isso, e não quer comer de jeito nenhum, e nunca mais uma feijoada, nunca mais um churrasco. Eu falo, não foi isso que te levou a infartar. Não foi o churrasquinho do final de semana, não foi a, a majórica, né, que a gente tanto gosta aqui em Petrópolis de ir, não é isso. É o dia a dia, são anos que levaram de erros alimentares, de muito carboidrato, de muita massa, de muito ultraprocessado, de inatividade física, cigarro, diabetes, colesterol elevado muitas vezes por questões genéticas, né? Tem gente que come gordura beça e o colesterol é normal, totalmente normal. Tem gente que não come nada. E tem gente que é triatleta Triatleta e tem o colesterol alto. colesterol elevado, porque o colesterol tem um componente genético, né, o LDL colesterol, que é partícula ruim, tem um componente genético muito forte. Então, a minha visão é essa. Não sei se a Lara vai... Concordo com você, eu concordo. Não vai ser aquela exceção ali, né, que você está ali tendo prazer de estar com os amigos ou com a família, né? Comer é muito prazeroso, né? E se é uma exceção, não tem problema. A gente pode fazer isso. se dá esse luxo, né? Se dá esse... E a gordura, ela é necessária, né? Aquela gordura, você comer um abacate, né? Você utilizar
o azeite de oliva, ela é necessária. Nosso cérebro é feito de gordura, né? Então a gente precisa dela, né? A parte hormonal, a gente precisa da gordura. Ela não é um vilão, não. E Lara, dentro da nutrição também, a gente está falando da gordura, fala do outro assunto também que interessa muito o pessoal. Na dieta mediterrânea, boa parte utiliza vinho, né? São as populações que têm o consumo de vinho já como hábito. O que você fala sobre vinho hoje em dia em relação a benefício e risco? Se você for falar mal de vinho, eu vou cortar o teu microfone aqui. Eu não recomendo para os meus pacientes, eu falo, né? A dose segura de álcool é a dose 0. Mas a gente sabe que você tomar ali uma taça de vinho de vez em quando, né? Não tem problema, né? Não tem grandes problemas. Mas a gente sabe que o álcool está relacionado ao câncer, né? Está relacionado a algumas outras patologias. Então, se você puder evitar, evite o álcool. Eu não incentivo os meus pacientes a utilizarem o álcool, não. Né? O álcool na mulher tem o efeito hormonal, tem a questão do câncer de mama. Eu não incentivo. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que está dentro da nossa sociedade, que faz parte ali, né, de você ter relações construtivas, de estar com seus amigos, com a sua família. E isso faz parte da saúde mental, né? Que também vai levar à longevidade. Então, tem que ser tudo ponderado. Eu acho que uma mensagem interessante que pode ficar aqui, Aldir, é o seguinte, isso assim, bem construtivo. O que a gente não deve fazer é condenar quem não bebe, né? Porque às vezes a gente, às vezes a gente tem de brincadeira, fulano que não bebe, tal, antissocial. Cara, isso é terrível, né? Porque realmente, assim, eu gosto de beber, você gosta de beber, a gente gosta de beber vinho, mas eu, primeiro, como cardiologista, antigamente falava assim, recomenda tomar vinho, então, de maneira nenhuma eu recomendo. Você toma vinho, você gosta de beber? Ok, com moderação, pode beber, até com frequência, mas desde que seja um equilíbrio, né? Mas hoje nenhum médico pode incentivar o consumo de álcool, porque o limite entre uma dose que é relativamente segura e uma dose que pode virar até um alcoólatra é muito tênue, né? Sim. E pior ainda é a gente fazer o bullying com quem não bebe, né? Que é comum, né? Que é comum, né? Que a gente acaba brincando mesmo, né? Com os amigos, mas isso aí é uma escolha, na verdade, saudável. Né? É saudável. A gente, infelizmente, tem que falar isso. É duro, mas é a realidade. Verdades que são duras, né? E a questão da hipertrofia muscular, o álcool atrapalha também. Atrapalha. Né? Atrapalha, sim. Atrapalha a produção de energia muscular também, no momento da atividade, porque é roubado lá do estoque hepático o glicogênio, que é o estoque de energia no fígado. Então, quando o músculo precisa, ele vai estar com menos glicogênio muscular que foi utilizado pelo fígado, foi sequestrado para dar conta daquele metabolismo do álcool no fígado. Então, quer dizer, deixou um buraco ali no metabolismo do álcool, sem dúvida. Deixa eu fazer uma pergunta. Você estava falando da memória muscular, né? Eu sei assim, que você tem vários fatores, mas assim, você vê que às vezes você tem pessoas que comem... Estou falando de ganho de peso, né? Você tem pessoas que comem demais de tudo e essas pessoas são magras. E às vezes tem uma outra pessoa que come talvez até um pouquinho menos e elas são obesas, né? Primeiro, existe essa memória também em termos de... Assim, porque eu já ouvi pessoas falando que se você for uma criança obesa, é mais difícil você se tornar um adulto não obeso. Me fala um pouquinho sobre essas diferenças. A obesidade ela é uma doença muito complexa, muito, né? Envolve muita coisa, envolve genética, envolve o meio, né? O ambiente, envolve a questão da alimentação. Então, é uma doença muito complexa que a gente tem muito que aprender ainda em relação a ela, mas é aquilo, né? Às vezes eu como uma coisa... Que vai ser totalmente diferente para você, se você comer. Isso existe, isso é real. Cada organismo vai responder de uma forma. E existe metabolismo mais acelerado e menos acelerado? Existe. O que acelera o metabolismo? Músculo. Se você tiver músculo, você aumenta a sua taxa metabólica. Então, você pode comer mais,
porque você tem uma taxa metabólica, né, maior. Quando você tem músculo, né, quando você está no processo de emagrecimento, vamos, né, falar na obesidade, você está no processo de emagrecimento e quando você está lá na academia com o Estevão treinando, ganhando músculo, né, aquela musculatura é que vai manter a tua taxa metabólica elevada para você manter o peso perdido. Aquele peso que você, né? Porque a tendência é que você recupere o peso, o seu peso máximo, né? A gente cria um set point, que a gente chama, né, no nosso cérebro, que ele aprende que aquele é o peso que você tem que ter para o resto da sua vida. E a gente ainda não sabe muito bem como fazer, mudar esse set point, como alterar, assim. Tem estudos falando, se você manter o peso aí depois de 2 anos, né, que você foi obeso, manteve um peso saudável depois de 2 anos, você pode estar alterando esse set point lá no hipotálamo. Mas é isso, né, a gente tem uma série de mecanismos cerebrais que vão fazer que você volte no seu peso anterior. Até porque isso é um mecanismo muito rudimentar, da pré-história, né? Então, o hipotálamo, que é essa região do cérebro que é responsável aí pela saciedade, pelo apetite, ele não evoluiu muito com o passar dos milhares de anos. Porque lá na pré-história, o homem tinha que se alimentar o máximo possível para ter estocar, né? Porque ele não sabia quando ele iria comer de novo, né? E ao passo que ele também tinha que caminhar muito, né? Parece que existe aí uma média, eu estava lendo, em torno de 18 quilômetros por dia, a média que as pessoas, que o homem da pré-história andava fazendo seus deslocamentos, né? E também procurando alimento. Então gastava-se muito. E aí o hipotálamo, assim que ele tinha comida, o hipotálamo ele vai fazer com que ele coma mais para ficar aquele peso máximo de segurança. E infelizmente hoje, como a gente tem alimento, a gente não precisa se esforçar para se alimentar. Tá muito fácil conseguir fácil. alimento e alimento com muita caloria, né? E daí que vem essas medicações hoje que são utilizadas para tratamento da obesidade e doença, né, que agem ali no hipotálamo, reduzindo o apetite, aumentando a saciedade, né? Então, eu até costumo falar assim, né, que caloria, né, é igual dinheiro. Não é tudo na vida, mas importa, né? Então, a gente tem que pensar nessa questão aí, né, de restrição calórica, exercício físico, né, manter a nossa massa muscular. Isso é muito importante para a longevidade, né? E acho que a gente vai chegar em outros pontos. Eu tinha falado agora sobre a pré-história e tal, esse exemplo. Eu queria perguntar para você, assim, né? A gente está falando do tipo de dieta, qual seria melhor e tal. Dá um curso. Posso só Aham. interromper, porque Claro. eu estou vendo ali onde é que você vai, só Aham. para fazer uma conclusão nisso. Assim, mais importante, eu acho que isso é importante frisar, né? Mais importante do que esse monte de dietas que a gente vê é a pessoa realmente ter uma reeducação alimentar, Sim. né? E a melhor dieta é a que você consegue seguir. Né? Porque assim, você vê que isso é repetição, né? O cara faz uma dieta, tempo depois ele volta ao mesmo padrão que tinha antes e não sai É o né, que você desse... consegue seguir e né, tentar seguir aquela dieta, né? Com a restrição calórica e com uma boa qualidade, né? Pautada em quê? Frutas, verduras, legumes, né? Proteínas de boa qualidade. Legal. Isso. Às vezes as pessoas falam, mas eu não posso comer banana. Mas eu não posso comer arroz com feijão. Isso é comida de verdade, não é isso, né? Então a gente tem que ter essa noção. Porque eu queria te perguntar, né? O que são as zonas azuis? Né? A gente está falando dos padrões alimentares. Existe algum padrão, assim, e populações que têm uma... A gente tem que falar aí, né, das Blue Zones, das zonas azuis, que são áreas no globo, né, completamente aleatórias aí, né, uma nos Estados Unidos, Grécia, Itália, Japão, Singapura, esqueci alguma? Não tô lembrando qual todas que eu... e Costa Rica. Acho que eu falei 6. Né? Então, assim, é bem aleatório aí. E nessas cidades, nesse local, você tem uma população longeva, né? Tem os centenários. Quais são os elementos que levaram essas pessoas a viver mais, né? Então, se descobriu aí 4 elementos, que aí seria, então, a atividade física, alimentação, apoio familiar e espiritualidade.
Isso é o que fazia essas pessoas viverem mais. Então, atividade física, né? Essas pessoas faziam muita jardinagem, então, assim, faziam muito agachamento. Não aquela coisa que você está no aparelho, mas ela agachava para cuidar do seu jardim. São regiões montanhosas, pessoas que caminhavam bastante, né? Então, tem essa questão delas serem muito ativas, né? Tem até essa idade. E aí a gente volta na questão do músculo, né? Então, assim, o que vai determinar a sua funcionalidade quando você chegar aos 70, 80, 90 anos é a musculatura que você construiu durante esses anos, né? Então, voltamos na importância do músculo. A questão que a gente acabou de falar da obesidade, né? De manter o peso perdido. A gente pode falar também na oncologia. Hoje, os oncologistas também estão de olho no músculo. Por quê? Se o paciente precisa fazer um quimioterápico, qualquer ciclo de quimioterapia, se ele tem mais músculo, ele tolera melhor o ciclo de quimioterapia. Ele vomita menos, ele tem menos diarreia. Então, isso é muito importante. Assim, eu não desejo um insulto inflamatório para ninguém aqui, né? Mas se um dia um de nós a gente tiver que internar na UTI, a nossa massa muscular vai ser um fator prognóstico de como vai ser essa sua internação. Então, a gente tem que deixar bem claro aqui, né, para as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, a importância, né, de ter a massa muscular. Por falar nisso, tem um estudo, durante a pandemia, a USP de Ribeirão Preto fez um trabalho com pessoas internadas no CTI, investigando o prognóstico de pessoas com Covid grave, severo e evoluindo mal. E mediram força de preensão manual através de dinamômetro de mão e fizeram ressonância magnética da coxa desses indivíduos. Os mais fortes de preensão manual e com mais massa de coxa tinham 1/3 a mais de chance de sair mais cedo e não morrer. Então, quer dizer, saía mais cedo da cama da UTI e não morria. Versus aqueles outros, o último quartil lá das pessoas que eram fraquinhas, que não tinham força. Então, quer dizer, até para o Covid-19. Pois é. Entendeu? Então, qual é a importância de ter músculo, né? E aí que a educação física hoje está com um holofote em cima dela hoje, por causa disso. Né? E você falou da força de pressão palmar, a gente tem aqui um dinamômetro, você trouxe, né, Luana? Isso, eu trouxe o dinamômetro. Explica aí como é que funciona isso, esse aparelhinho aqui. Eu mostro aqui, para cá? Pode mostrar aqui para essa câmera aqui, né? Esse aqui é o dinamômetro, então que a gente vai medir a força de preensão palmar, né, do paciente. Ele vai segurar aqui e vai fazer força, né? E a gente vai ter aqui o valor e tem uma tabela, né, para homens e mulheres e a gente vai ver como é que está essa força do paciente. E a gente tem visto que nós estamos perdendo a força de preensão palmar, né? Porque a gente ia no supermercado, carregava sacola. Hoje a gente pede pelo iFood, a gente pede, né, direto para entregar em casa. Então, essa questão, né, de como a vida moderna está levando a gente... Então, a gente está perdendo essa força de preensão palmar. E até ele fala no livro, ele mostra um estudo que os pacientes que tinham a força de preensão palmar diminuída, eles tinham 72% mais chance de desenvolver demência do que os pacientes que tinham a força preservada. Então, assim, e vocês vão ver muito o dinamômetro, acho que principalmente no consultório do nutrólogo e do geriatra. A gente sempre faz, né, essa medição. Eu tenho feito também no consultório. E o cardiologista também, desculpa, o cardiologista também. Mas isso na verdade, não tenho visto muitos cardiologistas fazerem, mas justamente me espelhando na questão de prevenção, né, de entender que isso é um sinal vital, né, hoje considerado mais um sinal vital, né, pressão arterial, frequência cardíaca, oxigenação e a força. Isso é muito interessante, porque eu tenho visto assim nos pacientes, né, a gente avaliar a sarcopenia, mas principalmente às vezes é um estímulo para o paciente, olha, você está com uma força boa, mas podia ser melhor, aí volta com o teu personal, trabalha, e daqui a algum tempo, né? Eu acho que isso é uma coisa mensurável e não subjetiva que a gente consegue tentar trabalhar no paciente, né? E que a gente consegue mensurar, a gente consegue intervir. Né? Então, e o paciente, ele fica incentivado a fazer. Tanto o exame de composição corporal como o de força, ele sabe que ele está ali, não é, eu ia falar competindo com ele mesmo, não é competindo com ele, ele está... Desafiando, né? Se desafiando, né? E é ele com ele mesmo ali, ele, né, não tem aquela questão...
Lara, agora a gente falou bastante até o momento, né, sobre a questão de atividade física, alimentação, mas você citou que dos 4 fatores que aumentam a longevidade nessas Blue Zones, a gente tem as conexões sociais e a espiritualidade. Isso. O que vocês podem me dizer sobre isso aí, sobre esse tema? É viagem ou realmente é fato? É fato. É fato. Né? Isso é fato, né? Tem um grande estudo de Harvard que eles mostraram que essas conexões positivas. E não precisa ser, eu tenho muitos amigos. Não, você pode ter poucos amigos. E ter aquela conexão positiva, sair com seus amigos, isso faz a diferença. Isso faz você viver mais, né? A questão do apoio familiar. Em Singapura, o governo ele dá um incentivo para que os filhos morem perto dos pais idosos, porque isso está ligado à saúde mental e também aumenta a longevidade dessas pessoas. Então, é bem legal, né? Como a gente precisa, o ser humano precisa ter essa conexão. Vou dar até um spoiler, né? Falando sobre espiritualidade, a gente vai ter um convidado aqui, né? Para falar sobre isso, né? Estamos pagando caro, né? Porque, na verdade, a gente já convidou o Padre Renato, não sei se vocês conhecem, né? Quer dizer, certamente muitos dos ouvintes aqui dos espectadores conhecem o Padre Renato, que é um padre de Petrópolis, que agora está em Teresópolis, ele virá aqui em breve para falar sobre espiritualidade. E aí a espiritualidade, na verdade, vai muito além da religião, né? Sim. Então, ele é um padre católico, mas, obviamente, a ideia de trazê-lo é para falar de uma coisa muito mais ampla, né? De uma conexão acima do que a gente tem, né? E a gente vê isso realmente no dia a dia. Os pacientes têm mais fé, os pacientes que têm alguma espiritualidade realmente têm um prognóstico melhor. Em cardiologia, a gente sabe disso muito bem, né? Então, um paciente que tem uma esperança na sua recuperação, tem conexões espirituais, eu acho que isso é muito importante. É isso que você falou mesmo, né? Tem a ver com espiritualidade, fé, não com religião. E a gente sabe que, né, não é porque você tem a espiritualidade, fé, que você não vai passar por uma doença. Você pode ter uma doença, a gente sabe disso. E é isso que você falou, só que os pacientes que têm a espiritualidade, têm a fé, eles passam de uma forma diferente, tanto pelo processo de doença quanto processo de cura. Aqueles pacientes que têm pensamento positivo, um pensamento construtivo, é diferente, a gente vê isso na prática, né? Gratidão, né? Gratidão, exatamente. Acho que a gratidão é um sentimento, assim, realmente, que a gente tem que praticar, né? Porque a gente vê isso no dia a dia, as pessoas reclamam, né? Acorda reclamando, tudo tá ruim, né? Tudo tá ruim, aí reclama da dor, acorda com uma dor aqui, e quase não agradece, né? E só reclama, e isso gera uma mensagem, um feedback negativo, e a gente vai piorando, né? Sim. Vai piorando cada vez mais. Agora deixa eu passar para ti, Aldir. Vamos lá. Queria saber o que o dentista, né? Você como um especialista em ortodontia, né? O que o dentista poderia contribuir, né, para melhoria da qualidade de vida, não só da questão estética dos aparelhos, do controle das doenças periodontais, mas da qualidade de vida da população também? Qual é o papel aí da saúde bucal? Então, assim, eu vejo como um papel bem amplo, né? E que talvez ele seja minimizado de uma forma geral, né? Então, assim, vamos, já que você falou em doença periodontal e a parte de ortodontia, né? Assim, eu vejo a doença periodontal como ela é uma doença crônica inflamatória que vai liberar mediadores na corrente sanguínea e que isso pode afetar uma série pode gerar uma inflamação sistêmica, né? A doença periodontal é o tártaro? Então, vamos lá. Não é o tártaro. A doença periodontal, você tem a gengivite, que é a inflamação da gengiva. E isso pode evoluir por uma doença, vamos dizer assim, do osso, ligamento e raiz do dente, tá? Então, sendo assim, rapidamente, né? Você acabou de escovar o dente. Logo depois, a proteína que tem na saliva, ela se adere à estrutura dentária. E isso faz com que as bactérias também se fixem nessa região. E elas se proliferam e liberam substâncias tóxicas, tá? Então, basicamente, você tem a placa bacteriana no primeiro momento, gerando uma inflamação.
O que é o tártaro? É a calcificação da placa bacteriana, tá? Advinda de quê? Do cálcio presente na saliva. Então, se você tem um paciente que ele saliva muito, normalmente ele tem um índice maior de tártaro, de cálculo, como a gente chama, e talvez um índice menor de cárie, porque lava bastante a região. Entendeu? Então, assim, o tártaro é uma placa bacteriana calcificada. A placa bacteriana ela é formada por quê? Por bactérias, restos alimentares e substâncias que você tem normalmente na cavidade bucal. Aí você vai dizer que a gengivite leva à inflamação, à liberação de mediadores inflamatórios. Perfeito. Que Isso. vão agir à distância. Isso, que podem ir para a corrente sanguínea, né? E você pode ter, por exemplo, uma endocardite bacteriana, né? Você pode afetar o sistema cardiorrespiratório, você pode influenciar diabetes, doenças renais, especula-se até Alzheimer, você pode influenciar, porque hoje acredita-se que as bactérias possam passar pela barreira hematoencefálica. Né? Isso é uma especulação. Tá? Ele fala disso no livro, Aldir, Fala. ele fala disso no livro. Está na página 212, depois para você ler. Nossa, interessante. Porque me marcou muito, porque ele falou que essa questão da escovação, e ele falou passar fio dental. Aí eu comecei a passar fio dental, assim, de uma outra maneira. Ele fala assim no livro, faz um parêntese, essa questão de realmente evitar o Alzheimer, né? A escovação e a passagem do fio dental. Sim, e, assim, na verdade a maioria da população não se toca para isso, né? Como é sério esse problema. Então você tem a gengivite e aí você tem, vamos falar também de qualidade de vida, né? Porque você tem a gengivite e ela evolui para uma periodontite. E isso causa uma perda óssea e mobilidade dentária. Então o sujeito passa a não conseguir se alimentar direito. E a gente sabe que a nutrição é base para você ter uma longevidade. Sim. Entendeu? Isso se falando de doença periodontal, né? Em se falando em, vamos lá, minha área que é a ortodontia, que são os dentes tortos, né? Então, assim, se você tem um dente torto, você tem mais dificuldade de fazer uma higienização correta, você tem mais dificuldade também em se alimentar, você tem problemas articulares, problemas crônicos, então isso tudo afeta também na qualidade de vida, né? Sendo assim muito simplista, mas essas coisas têm um impacto muito grande, né? Quantos elementos impactam, né? Sim. Você vê na qualidade de vida. Então, assim, a gente sempre recomenda, e é difícil eu ter pacientes, assim, eu tenho um número de pacientes que fazem isso ao pé da letra, mas a maioria não faz, que é você, pelo menos de 6 em 6 meses, você fazer uma limpeza, uma profilaxia com um profissional, com um dentista. E essa né? questão também, desculpa, perdão. Não pode falar. Interfere no sono também? No sono dos pacientes? Não, assim, não. Não tem relação? Não. O que eu vejo que, assim, na verdade não é que interfere no sono, mas aí você tem as parafunções, né? Que é o bruxismo e o apertamento, tá? Mas não especificamente. Não especificamente, né? Então você viu que você fez uma alimentação, você escovou o dente. 1 minuto depois você já tem aderência de placa, né? Você imagina 6 meses depois, né? E a importância também do que você falou do uso do fio dental, né? Porque assim, você com a escova de dente, você não consegue higienizar o ponto de contato entre 2 dentes. Você precisa do fio dental, né? Não adianta só escovar o dente. Você não está fazendo uma higiene correta, né? E você imagina a quantidade de placa bacteriana e de restos alimentares que você tem entre os dentes, né? Então, bacana. Então, vamos passando aqui para a parte final, né? Eu queria perguntar para você, Estevão, o seguinte, né? O grande desafio da adesão, né? Adesão à atividade física, adesão às mudanças do hábito de vida. Perfeito. Então, como é que a gente pode, de maneira prática, né, enfrentar isso? Não apenas, tem que fazer atividade física, né? Acho que como é que você consegue encarar isso aí? Como é que você consegue motivar os teus alunos a aderir? Claro que existem as normas, né, dos órgãos normativos, como o Colégio Americano de Medicina do Esporte, entre outros órgãos, que preconizam lá tantas séries, tantas repetições, tal exercício, etc. e tal conduta. Contudo, tem estudos já antigos que falam que a afetividade, esse é o termo utilizado, com o exercício é importantíssimo para a adesão. Então,
digamos que o agachamento seja 9,9 de 10 para ganho de massa muscular na coxa e no glúteo, exemplo. Mas, e aí uma cadeira extensora seja nota 7, mas a pessoa ama a cadeira extensora e odeia o agachamento. Eu não vou seguir nesse sentido, pura e simplesmente o órgão normativo que preconiza o agachamento, se ela odeia o agachamento, que ela vai parar de fazer na semana seguinte. Então, o treinador tem que ter, o treinador de atleta, de alto nível, o personal trainer da Dona Maria, tem que ter essa afinidade, esse olhar, esse cuidado, essa sensibilidade de entender quem é o seu cliente, número 1, quem está ali, se é um atleta de alto nível, se é uma pessoa que tem que fazer ponto final, ou se é a Dona Maria que odeia fazer, tá, a panturrilha, ou odeia fazer, né, o bíceps. Então, precisa forçar essa barra realmente. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Tem gente que não gosta de correr, mas ama caminhar. Então, e por aí vai. Tem gente que gosta de fazer crossfit, não gosta, odeia musculação, né, e por aí vai. Então, eu acho que o grande segredo para adesão é identificar no cliente qual é o grau de afetividade dele com o exercício proposto. Então, sempre, a dica que fica sempre do menor para o maior. Então, assim, se a pessoa odeia, detesta, nunca fez nada, é sedentário ao extremo, vamos começar do pequeno, vamos começar com pouco, 3 exercícios, 4, quem sabe, 10 minutos de caminhada na esteira e olha lá, entendeu? Mas o colégio americano recomenda meia hora, 7 exercícios, 4, 7. Essa pessoa não volta na segunda semana, sem dúvida. Isso é com certeza. Tá? Então, eu acho que o caminho é por aí. Isso é sensibilidade profissional, né? Certo. Você tem alguma dica aí para aderência que você faz com seus pacientes? O que eu faço é realmente explicar. Tudo que a gente falou aqui, eu explico a importância, né, do exercício. Essa questão do músculo, ele ser um órgão endócrino mesmo, porque a gente precisa, né, dessa produção, né, das miocinas, claro. Né, e essas miocinas, elas vão agir no próprio músculo, para você, né, conseguir fazer hipertrofia. Essas miocinas, algumas delas conseguem passar a barreira hematocefálica, chegar no nosso cérebro e fazer com que a gente tenha plasticidade neuronal, melhora cognitiva. Então, aí quando você fala isso para o paciente, ele já, nossa, eu vou me matricular amanhã na academia. Então, assim, explicando os benefícios, né, do exercício, o paciente se motiva, ele se motiva bastante. Sem dúvida, a maior estratégia para você reverter ou até mesmo prevenir declínio cognitivo é exercício físico, a estratégia comportamental. Isso já está sedimentado, assim, com certeza. E isso muito passa pelas miocinas, entre elas a irisina, que é uma das 200 miocinas que o músculo libera, que se sabe aí de 7 anos para cá, uma das 200 que ele libera, que por acaso invade a barreira hematocefálica e vai lá e protege o cérebro contra a demência, por exemplo. É muito legal. E a irisina também, a gente fala que aqui a gente está falando, né, de presente e futuro, né? A irisina também tem um papel metabólico, né? Que ela também ela faz essa troca assim da gordura branca para a gordura marrom, né? E aí você diminui a resistência insulínica. Então, assim, são muitos benefícios, né? Então, eu acho Desculpa. Isso é importante dizer porque a pessoa pode estar com um pouquinho de sobrepeso, mas a qualidade desse tecido adiposo pode ser mais amarronzado, que significa ter mais mitocôndrias presentes nessa gordura que fazem aumento de metabolismo, proteção termogênica, etc. Para ambientes de OX, como baixa temperatura, enfim. Então, quer dizer, ainda assim, fora dos parâmetros ali da composição corporal normativos, um indivíduo treinado, ele tem benefícios por causa uma gordura diferente que está ali invadindo os tecidos. Eu acho que você tocou num ponto que é muito importante, que é o profissional ter esse olhar de como ele vai influenciar na aderência do paciente ao tratamento. Né? Porque, assim, no teu caso, por exemplo, às vezes eu via, assim, eu ia em algum profissional da área e o cara passa uma dieta para você, você fala assim, cara, eu não vou conseguir fazer isso. No meu estilo de vida, zero chance de eu conseguir fazer isso. Cara, me passa um negócio aqui que eu falo, cara, né? E aí, se você consegue entender, que você vai guardar. Exatamente. Se você consegue entender o estilo de vida, o dia a dia, a correria, tudo que tem,
aí a aderência do cara é melhor, né? Que a gente é muita coisa para falar, né? A gente não falou do jejum, mas às vezes isso encaixa muito bem. Às vezes né, um paciente que é médico, é cirurgião, ele passa ali 8 horas operando. Aquilo, às vezes, para ele, né, serve muito bem. Sim. Então, assim, a gente tem várias estratégias pensando né, na profissão, no dia a dia do paciente. Tem que individualizar. Né? O paciente tem que ser realmente o centro ali das atenções, o centro da consulta, porque senão ele não vai fazer. Sim. Né? A gente tem uma missão aqui também, né? Eu acho que os profissionais de saúde, né? A gente tem que estimular, né? Eu acho que é nosso papel, né? Estimular, martelar. É verdade, Estevão, se fizer exercício e não postar, não tem resultado? Há controvérsia. Há controvérsia. Parece que é uma lenda que rola. Mas eu acho interessante, né? Porque isso, Sim, né? sim. Eu estou fazendo um desafiozinho lá no meu Instagram, botando quantos dias eu estou fazendo exercício, a paciente está acompanhando Sim, sem dúvida. e fica estimulado, né? sim, Estimula. claro. Então eu Isso acho que estimula é bastante. muito mais do que, na verdade, a gente tem, eu acho que é o exemplo, né? Sim, um exemplo. Então, A se o responsabilização. dentista, né, posta lá, eu sei que você gosta de postar, você faz atividade física, você também posta, né? Sim. Eu acho que é o exemplo, não adianta a gente só É o skin recomendar. the game, né? O skin the game. Você tem que estar ali fazendo também, né? Para o paciente. Ele faz, ele realmente faz. Ela não só falou para eu fazer, ela faz também, né? Então, é importante. Infelizmente. O tempo está terminando. Está terminando. Deixa aí eu vou passar a Tá palavra bom, para ok. você fazer o encerramento. Vou resumir o que eu entendi desse podcast para o nosso ouvinte. Você tem que comer proteína e você tem que procurar o teu personal para fazer musculação. Né? Se tivesse que falar duas frases, né? Não é isso? É isso. Eu acho que é isso, assim, tenha sua massa muscular, né? Atenção, né, para sua meta de proteína. Sono, né? Não deu para sono, acho que um podcast só de sono vocês já fizeram, mas o sono também é muito importante para a longevidade, é extremamente importante o horário ali que o cérebro vai, né, se reorganizar. Então, muito importante sono. Então, assim, você tocou nisso, então para a gente resumir, fazer um encerramento aqui, pelo menos da minha parte, né? Você tem que se alimentar bem, fazer uma atividade física, dormir bem, Conexões. Conexões, né? evitar substâncias tóxicas, né, como Nem falamos do tabagismo, tabagismo, né? evitar tabagismo, evitar o álcool, Uhum. né, também. Isso faz aí muito parte. mais do que viver muito, mas viver melhor, né? Viver melhor sem demências, sem câncer, sem doença cardiovascular estabelecida, sem ter tido um infarto ou um AVC. Eu acho que esse é o nosso objetivo. Com certeza. Bom, pessoal, queria agradecer. Agradecer também, em primeiro lugar, ao nosso patrocinador, Laboratório de Correias. Especial agradecer ao Matheus, a família do Laboratório de Correias, né? O Matheus, o Denis, o Léo, o Dr. Denis, a Mariângela, que por sua vez são também praticantes de atividade física, todos eles né, praticam atividade física e se cuidam muito bem. E o Laboratório de Correias é um grande parceiro da saúde. Eu acho que, né, está sendo um parceiro aqui nosso, mas eles estimulam muitos eventos esportivos, patrocinam equipes de corrida. Né? Então, não é à toa que a gente tem eles como parceiro, porque a gente sabe efetivamente que eles têm um papel social bem bacana, né? Então, agradecer a vocês aí do Laboratório de Correias. Pessoas, empresários, pessoas diferenciadas, Diferenciadas, né? A gente tem a oportunidade de conviver com eles, né? Então, E praticam isso tudo que a gente falou, né? Exatamente. Praticam isso tudo. praticam isso tudo. E uma curiosidade que eu sempre falo, vou falar aqui também, que eu tenho meu Instagram há muito tempo, né? Então, assim, a primeira coisa que eu ganhei no meu Instagram, assim, eu não conhecia o Matheus, eu não morava aqui em Petrópolis, eu morava no Rio de Janeiro, eu vim morar aqui em Petrópolis, mas já tinha essa questão de postar muito, né, do lifestyle, fazendo exercício, a questão de saúde. E aí a primeira coisa que eu ganhei pelo meu Instagram foi uma camisa do Laboratório de Correios. Eu tenho ela guardadinha, assim, eu não uso, assim, como relíquia, assim, porque Marcou, né? marcou, com certeza. Legal. Então é isso. Vamos pro próximo episódio agora, mês Isso que aí. vem, né? E a gente convida para seguir, né? Seguir no Instagram, Isso aí. no YouTube, A gente já está no Spotify também, no Spotify, isso. né? E também seguir as páginas aí da doutora. A gente vai colocar na descrição do vídeo, no Instagram da Lara e do Estevão,
que são referências na Maravilha. saúde de Petrópolis. Muito obrigado. Muito obrigada a vocês. Uma honra estar aqui. Honra, obrigado mesmo. Queria ter falado mais, mas o tempo, né, passa muito rápido. A gente volta. A gente volta, né? Isso é uma tônica de todos os nossos entrevistados. Mas A gente fala a mesma coisa, né? Pô, queria ter conversado mais. Passa Numa rápido. próxima. Passa rápido. E eu vi que vocês sempre falam, pedem sugestões, assim, para próximos temas. Aí eu falei, minha sugestão, uma coisa que eu amo, que eu acho que o Bruno deve gostar também, é ergospirometria. Eu acho que a gente tem que falar sobre ergospirometria, sobre VO2, né, que também faz parte aqui da questão da longevidade. Né? Então, eu sugiro o tema aí para falar sobre ergospirometria, que acho que é bem interessante. E né? todos os ouvintes e os espectadores estão convidados a sugerirem temas. A gente já tem uma agenda já meio que longa para o ano, mas quem sabe a gente começa a fazer episódios mais frequentes, né? Sim. Então é isso aí. Até o próximo. Até a próxima, pessoal. Obrigada.